A paz do Senhor, quem fala aqui é Deciro Leal. Olha, sobre o número 666, 666, volto a falar novamente. Eu vou tratar muito desse número, vocês vão ver que eu vou comentar sobre esse número, coisa que ninguém nunca falou. Já tenho comentado nos outros vídeos meus, porque demonizaram esse número, transformaram esse número numa coisa assim, uma superstição tão esquisita. E ele não é o número da besta. 666 não é o número da besta. 666 é uma base de cálculo. Uma base de cálculo. Está meio escuro aqui, né? Uma base para se chegar ao nome da besta. É uma base. Não é que eu pego o nome lá, por exemplo, como eu vejo por aí, querer pegar o nome de uma pessoa e calcular e dar esse número aqui. Isso é uma coisa muito óbvia. Isso é coisa para criança. Isso é coisa para primeiro grau primário. É coisa de revista de caminho suave. Né? Se eu for entender Apocalipse capítulo 13, versículo 18, como sendo uma coisa literal. Então lá está mandando realmente calcular, pegar o nome da pessoa, calcular. Seria literal. O Apocalipse, ele é figurado. O Apocalipse é um enigma. É muito óbvio, muito simples demais eu querer pegar lá o que está escrito no Apocalipse capítulo 13, 18 e entender como se fosse uma mensagem, um bilhetinho para entregar para uma pessoa que não precisasse de nenhum discernimento para entender o que está escrito. Lá já está avisando. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, isso quer dizer o quê? Cuidado, você vai fazer confusão. Presta bem atenção, porque não é o que parece. É isso que quer dizer a primeira frase do 13:18. A advertência, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número. Significa o quê? Olha, cuidado. Isso é difícil de ser entendido. Aqui foi composto de uma maneira que pode haver uma confusão. É isso que está avisando lá. Agora as pessoas pegam lá e como se estivesse lendo uma revistinha, um gibizinho da Mônica, sabe, coisa feita para criança, facinho de entender. Não é assim não. Então, ó, eu estava dizendo, né? Veja o vídeo anterior aí que eu falei. E agora eu vou escrever uma coisa aqui que vocês nunca viram, porque eu prometi no vídeo anterior. Eu vou escrever uns números aqui dos livros, capítulos e versículos aonde tem mais 3 referências ao número X. Então, vamos lá. Tem na Bíblia, e eu vou escrever aqui, mais 3 referências de onde existe o número 666, o número X. Então, vamos lá. É no livro 11. Vou procurar um jeito aqui, dá para ler mais. Ó. Livro 11, capítulo 10, versículo 14. Eu estou contando uma coisa para vocês aqui que ficou comigo durante 20 anos. Mais de 20 anos. Eu estou contando para vocês, não vou contar todos os detalhes, mas vou mostrar uma coisa aqui que é fora de série. Isso daqui ninguém nunca viu em lugar nenhum. É inimaginável uma coisa dessa. Que eu vou mostrar para vocês aqui. É um grande segredo. Então veja bem. Livro 11, capítulo 10, versículo 14. Vai entrar assim por quê? Porque eu vou escrever o número de outro livro. E também o livro 14, capítulo 9, versículo 13. E tem outro livro, que é a terceira referência no Antigo Testamento ao número X, ao número 6. Eu estou repetindo assim para acostumar. Quando eu falar, vocês saberem que eu estou me referindo ao 666. Então vamos lá. Tem mais uma vez o número X, que é o quê? Livro 15, capítulo 2, versículo 13. Vendo? Então o que eu faço agora? Eu vou separar ali os versículos. Por quê? É onde exatamente está a referência. A leitura, então se eu vou lá no livro 11, que é 1 Reis.
capítulo 10, versículo 14, vou achar uma referência ao número 666. Quem já leu a Bíblia, tem conhecimento de escatologia, já sabe do que eu estou falando. Quem não tem contato com a Bíblia, principalmente de escatologia, é difícil de entender o que eu estou dizendo aqui. Estou dizendo assim, com referência a passagem que está lá no Antigo Testamento, livro de Reis. Uma coisa errada também que eu já vi até estudantes da Bíblia e até professor de Bíblia, teólogos falando, e eu achei errado, é que eles dizem assim, no livro de 1 Reis, no livro de 2 Reis, não é 1 Reis, 2 Reis. É um livro de primeiro livro de Reis. Porque se eu falar 1 Reis, teria que ser epístola. Ou teria que ser crônicas. Então, é 1 Reis, porque é masculino, não é feminino. Então, agora, se eu falar de crônicas, que é esse, ó. Esse aqui é 2 Crônicas. É o livro 14. Então, o livro 11 é primeiro livro de Reis. 1 Reis. Por que eu vou fazer isso daqui, ó, nesse número 14? Por que eu vou fazer isso? Está dando para ver certinho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Está meio escuro, né? Então, por que eu vou fazer isso aqui? Porque é exatamente aqui que tem o número. É no versículo. É a hora que eu vou ler o versículo que eu vou ver esse número lá, ó. Então, eu vou separar aqui, ó. Eu vou separar o versículo. A referência do livro e do capítulo está aqui, ó, presente. Então, com essa referência aqui, eu não tenho como errar. Aqui eu tenho longitude, latitude, tem tudo aqui. Então, é livro 11. Geralmente, quando a gente fala sobre a Bíblia, a gente fala o nome do livro, nome, capítulo e versículo. Como aqui se trata de gematria, então o que acontece? Eu tenho que pôr o número do livro. Senão eu ia ter que escrever aqui assim, ó. 1 Reis. Como se trata de gematria, eu ia ter que calcular o que é R, que é 18, a letra E, que é 5, assim por diante. Não. Então eu coloco o número do livro, 11, transformando em número. Porque a gematria é isso. Número é letra, letra é número. Então vamos lá. Aí eu venho aqui na segunda referência ao número X. O número X, né? O número X. Eu venho aqui, né? Eu acho que é melhor adotar no X mesmo, né? Porque é difícil de ficar falando 6. Então, já que é para encurtar, no X, vai. No 666 eu vou chamar de número X. Então aqui, ó. Então eu venho aqui e separo aqui de novo. Igual eu fiz ali. Por quê? Porque aqui é a próxima referência ao número 666, o número X. Então vamos lá. Esse livro aqui é o segundo livro de crônicas, né? Ou pode se chamar de segunda crônicas. Por quê? Porque é crônicas, feminino, crônicas dos reis. Segunda crônica, ou segundo, se eu falar em matéria de livro, nome do livro, então eu vou falar segunda crônicas. Se eu for referir ao livro, especificamente, então eu vou falar segundo livro de crônicas dos reis. Então aqui, então tá aqui, já tem duas referências, 600, 10 minutos já de vídeo, eu não gosto de fazer vídeo longo. Então aqui, ó, já a segunda referência ao 666. Eu tenho mais uma. Interessante que sempre nas coisas de Deus, para confirmação, é repetido 3 vezes. Curioso isso, né? Então vamos lá, ó. Agora aqui eu vou separar de novo. Separei. Alguém, de repente, perdeu o raciocínio. Fala, mas por que você está separando? Separando porque é o seguinte. É aqui que tem o número. É aqui que eu vou ler o número. Quando eu chegar aqui, ó, nesse número aqui, ó, versículo 13, vai estar escrito esse número aqui. Ó. Deixa eu chegar perto para ficar mais fácil. Quando eu chegar aqui no versículo 13 do livro 14, capítulo 9, no versículo 13, eu vou ler esse número. Ó. Quando eu chegar aqui no livro 11, capítulo 10, versículo 14, eu vou ler esse número. São 3 referências. Desculpa porque ficou meio escuro, né? São 3 referências ao número X, que é, eu estou chamando agora, eu troquei o 666 por número X, para ficar mais fácil de falar, né? Depois nos outros vídeos eu só vou falar X, vocês vão saber do que eu estou falando, aqueles que estão acompanhando.
Então aqui, veja que eu tenho 3 referências no Antigo Testamento. E eu tenho uma referência, vou fazer aparecer meu dedo aqui. Eu tenho uma referência no Novo Testamento. É como se o Novo Testamento, lá em Apocalipse, no Novo Testamento, quisesse resgatar esses números para poder fazer um cálculo, para poder revelar alguma coisa. Então eu tenho essas 3 referências. Agora, aqui nesses números aqui, ó, está escrito aqui uma coisa incrível. São os números que sobraram, tá vendo aqui? No Gemanomo, eu já expliquei que não pode sobrar número. Não pode sobrar número. Nenhum número, nem se for 0, não pode sobrar. Então o que acontece? Aqui está escrito uma coisa incrível. Como o vídeo ficou longo, já tem 12 minutos de vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou explicar no outro vídeo. Então aqui eu tenho 3 referências ao número X, que é o número 666. E agora fala, mas por que? Esse número aqui está falando do que esse versículo? Está falando de Salomão. Salomão recebia 666 talentos de ouro como imposto, né? Como tributo. Ele recebia 666 talentos de ouro. E esse daqui está falando do quê? Está falando de Salomão também. É uma espécie de repetição, porque o livro de Reis fala de história dos reis, e aqui é crônica dos reis. Então aqui também fala. Então aqui é uma espécie de repetição aqui, ó. Mas são 2 referências. Tem que ser levantadas. São 4 vezes que aparece esse número na Bíblia. E não aparece mais. São 4 vezes. 3 vezes no Antigo Testamento e 1 vez no Novo Testamento. Então aqui também está falando a mesma coisa. E vinha Salomão todo ano 666 talentos de ouro. E aqui está falando também a mesma coisa de Salomão? Não, aqui não. Aqui é livro 15. É livro de Esdra. Capítulo 2, versículo 13. Aqui está falando de Adonicão. E eram os filhos de Adonicão 666. A palavra Adonicão, o nome Adonicão significa o Senhor se levanta, o meu Senhor se levanta. É o significado, né? Seria o nome de Deus, né? Que o Senhor seria Hashem, ou Javé se levanta, né? Então é isso que foi traduzido para nós, seria o Senhor, né? Que é o nome de Deus. Então Javé se levanta. Então veja, os filhos dele eram 666. Então, mas aqui está falando de ouro, de Salomão. Aqui também. Aqui está falando dos filhos de Adonicão. O que isso tem a ver com o número da besta? Isso não tem nada a ver. Eu já expliquei. Os números foram colocados lá para fazer cálculos. Quem não entende de gemátria, né? Ou gemátria, que é em hebraico, quem não entende de gematria, que é em português, né? Conforme a gente lê no Aurélio, a palavra gematria, então não está entendendo o que eu estou falando. Antigamente, as pessoas gostavam muito de cálculos, de enigmas. Com o tempo isso se perdeu. Hoje as pessoas se interessam muito por coisas que envolvem dinheiro. Hoje as pessoas vão para a escola, desde criança, vai aprender a mexer com dinheiro. O importante é fazer negócios, é ter lucro. Houve um tempo que não era assim, houve um tempo que a sabedoria era importante. O importante era a pessoa ter conhecimento, a cultura. Então, a cultura era muito variada, com conhecimentos de cálculos, conhecimentos de enigmas. Então, havia aquele teste de sabedoria, teste de entendimento das pessoas com respeito a enigmas, com respeito a charadas, porque isso é uma demonstração de demonstrar conhecimento. Hoje não. Hoje a pessoa enfia a mão no bolso, arranca um bolo de dinheiro e acabou. Ninguém quer saber se ele tem entendimento, conhecimento, nada. Então hoje é dinheiro que vale. Hoje a sabedoria não tem muito valor. Por isso que a Bíblia não é valorizada. Valorizada é aquilo que dá dinheiro. E tem muita gente que pega a Bíblia para usar, para pegar dinheiro. Então, sabedoria hoje não é importante. O importante é ter uma conta bancária alta. Isso que é importante. Os pastores malandros também que dão golpes, estão atrás disso. A desculpa da Bíblia, a desculpa de pregar, é nada. Esse que é o dinheiro, né? Então, aqui, ó. Depois eu vou continuar no outro vídeo, que esse vídeo já ficou longo, 16 minutos.
eu vou continuar explicando esses números aqui, ó. Aqui nesses números, eu vou adiantar um pouco. Esse número aqui está escrito a palavra da besta. Está escrito nesses números aqui, ó. Nesses, ó. Quando eu separo os números x, que é 3 vezes, né? Aí esses números aqui, ó, escreve da besta. Então, se eu estou procurando calcular o número da besta, eu já tenho aqui da besta. Falta o número. Quando eu terminar de fazer o cálculo, descobrir quem é a besta, eu vou ter a frase inteira. O número da besta escrito em português. Então tá. Obrigado por ter visto meu vídeo. A paz do Senhor a todos.